Irmãos, quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em São João, capítulo 5. A partir do versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. Não é o nome? Não ouviu o nome? Betesda. O qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo lugar, em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos? 38 anos. E Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Veja, vamos aqui tentar entender o que nós lemos. Existem 4 evangelhos, ok? 4 evangelhos. Quantos? 4. Quantos? 4. E não é mais o Apocalipse que você falou que era o 5º evangelho. Esquece um pouquinho, tá? Vamos ficar só com os 4. São eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes 4, eles vão trazer em registro a biografia de Jesus. Destes 4, 3 são chamados de sinóticos. O que é isso? Que tem o mesmo olhar. Sinóticos, eles olham com o mesmo olhar. Sinóticos, eles olham com o mesmo olhar. Sinóticos, eles olham com o mesmo olhar. No entanto, João, ele traz uma abordagem, uma biografia de Jesus um tanto diferente. João, quando ele decide escrever o seu evangelho, alguns teólogos, alguns historiadores acreditam que ele já tinha saído da ilha de Patmos e estava em Éfeso. Então, quando João decide escrever o evangelho de João, ele já estava em uma ditosa idade. E os 3 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, já circulavam pela igreja há pelo menos 20 anos. E quando João ele decide criar essa biografia a respeito de Jesus, ele o faz porque na igreja circulava uma teoria, um ensino, uma heresia. Um filho do capeta inventou que Jesus não era Deus. Era só um ser aí maravilhoso, um mestre que veio e ensinou, mas que ele não era divinamente Deus. E então, ele vai e diz: eu vou agora criar aqui, fazer uma biografia de Jesus, provando que ele é de fato Deus. E então, João, ele faz o seu evangelho. E João, ele traz consigo algumas particularidades. Dentre elas, João é o único que registra as 7 afirmações de Jesus do eu sou. Aleluia. Jesus afirma: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Esta expressão, eu sou, em hebraico, Erie, Asher, Erie, era a única expressão dada unicamente a Deus. Então, quando Jesus diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou, em outras palavras, traduzindo aqui no português, eu sou Deus. E quando Cristo, ele se vale de 7 vezes, afirmando eu sou isso, eu sou aquilo, nas 7 vezes ele está dizendo: olha, eu sou o Deus que guiou o povo de Israel, eu sou aquele que criou Adão e Eva, eu sou aquele que tirou o povo de Israel do Egito, eu sou e eu sou. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou a luz do mundo.
Ele vai dizer, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele continua, eu sou a videira verdadeira. Então João começa falando assim, olha, Jesus é Deus porque possui os mesmos atributos de Deus. Mas ele vai ainda complementar usando uma outra abordagem. No seu evangelho, ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus ele é Deus porque além de possuir os mesmos atributos, ele também tem as mesmas obras. E João é o único dos 4 evangelistas que narra ou registra somente 7 milagres de Jesus. João ele seleciona 7 milagres específicos. E um dos 7 milagres é esse que a gente vai ler aqui agora. O homem paralítico há 38 anos. Há 38 anos. O que eu aprendo? Com o texto, e não somente com o texto, mas também com o livro, e saia daqui com esta afirmação: Jesus é Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é aquele que ainda faz milagres. Jesus é aquele que ainda se preocupa com os que precisam. Amém por isso? Amém. Glória a Deus. Dá uma olhadinha pro teu vizinho, diz assim, ó, ei, Jesus é o mesmo. É o mesmo. O texto começa dizendo o seguinte: passadas estas coisas. Passadas estas coisas. Essa expressão é para testificar que o movimento de Jesus estava ganhando espaço. Que o movimento de Jesus estava ganhando força. E esta expressão, passadas estas coisas, está em contraste direto com o verso 3, que diz: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. O 4, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, sarava de qualquer doença ou enfermidade. O movimento de Jesus está em contraste com esses 2 versos. Por quê? Me pergunte, por quê? Por quê? Eu lhe digo. Está em contraste direto, porque não se há, ouça bem, não se há prova bíblica ou histórica para que esse relato do suposto anjo fosse verdade. Nós cremos que aqui se trata de uma crença popular. Sabe aquelas crenças que a gente escuta dos pais da gente, dos avós? Não havia evidência histórica ou bíblica para que isso aqui fosse verdade. Então, João, propositalmente, intencionalmente, ele coloca em contraste a suposta crença, aliás, a crença do suposto anjo com a entrada de Jesus naquele recinto. Há uma outra situaçãozinha importante. O texto diz que havia uma festa dos judeus. O texto não diz qual festa era. No entanto, mesmo havendo uma festa na cidade, Jesus, ouça bem, Jesus prefere ir no tanque de Betesda. Aquele lugar estava abarrotado de pessoas doentes, com doenças que na época eram incuráveis. Eram coxos, eram paralíticos, eram cegos. E o texto diz que o tanque de Betesda possuía 5 andares, todos lotados de pessoas enfermas.
5 andares de doentes marginalizados, 5 andares de pessoas abandonadas, 5 andares, uma multidão de gente precisando de alguém, precisando de ajuda, precisando de um milagre. Jesus deixa de ir na festa, ouça bem, Jesus, ao invés de se preocupar com a festa, ele se preocupa em ir no tanque de Betesda. Não sei você, mas eu gosto de um bom ambiente. Eu gosto de estar em festa com a família. Eu gosto de celebrar. Eu gosto de ter uma ceia ali bonita, uma ceia bem feita e me juntar com a família. Eu ainda lembro do Natal aqui nessa família que tem que ser repetido a qualquer dia desse aí. É muito bom estar em um lugar que você gosta de estar. Quem aqui não pensa quando chega no Natal, no final do ano, ou quando tem alguma festividade, você pensa logo, eu tenho que comprar uma roupa nova, eu tenho que mandar fazer as unhas, não é, as mulheres? Eu tenho que mandar fazer o cabelo, e se não tem onde fazer, vai na chapinha mesmo, não tem chapinha, passa para engomar, e aí você vai. Mas você quer estar bem apanhada, bem apresentada, o homem bem vestido, bem arrumado. Jesus não estava preocupado com a roupa que ia vestir, ou não estava preocupado com quem estava lá na festa. Jesus se preocupou primeiro com aqueles que precisavam. E aqui eu aprendo outra lição. Jesus sempre vai se preocupar primeiro com aqueles que precisam. Eu repito, Jesus vai se preocupar primeiro com aqueles que precisam. Ele mesmo afirmou, eu não vim para os sãos, vim para os doentes. O texto continua dizendo, deixa ele falar a verdade. Parece clichê. Mas, gente, 38 anos não são 38 dias. Se você pensar bem, aquele homem estava naquela situação antes mesmo de Jesus nascer. 38 anos doente, 38 anos buscando uma cura, 38 anos se perguntando a Deus por quê, 38 anos buscando solução, 38 anos talvez sozinho, porque o texto diz que ele não tinha ninguém. Eram 38 anos. Como eu lhe falei, João, quando ele escreve essa biografia aqui de Jesus, ele foi intencional. João estava ensinando por contraste. Porque vem a pergunta: se a crença popular no suposto anjo era só uma crença, não há evidência bíblica, histórica, arqueológica de que realmente havia um anjo que descia naquele lugar, a água sendo agitada e alguém era curado. Então, por que João teve essa ideia de colocar isso no relato bíblico? É simples. João estava falando o seguinte: olha, vocês estão enfermos, estão doentes, vocês precisam de cura, vocês precisam de um milagre, mas não é na fonte, não é no tanque, não é aqui no tanque de Betesda que vocês vão encontrar. A fonte da verdadeira vida acabou de entrar agora aqui, e é Jesus. Glória! É isso que João está ensinando. O milagre que você está procurando, você não vai encontrar no tanque de Betesda. O milagre que você precisa, você vai encontrar na fonte que é Jesus. O milagre, a resposta de Deus que você está procurando, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Você não vai encontrar em nenhuma outra pessoa. É em Jesus. Talvez você esteja se perguntando se você vai ser abençoado nisso ou naquilo. Não sei. Uma coisa eu sei. Só encontra a resposta quem ora. Só encontra a resposta quem ora. Eu não vou dizer assim, só quem encontra a resposta quem busca. Não vou dizer isso. Porque esses
homens, talvez mulheres, não diz? Ele diz que a multidão estavam buscando. Eles estavam buscando, mas buscando aonde? No lugar errado. Na fonte errada. Você entende? E aqui fica ainda uma outra lição. Ouça bem. Quem procura na fonte errada, perde tempo. Quem procura na fonte errada, perde tempo. Há 38 anos. Irmão Nilson, quem procura na fonte errada, perde tempo. É isso que eu aprendo com esse homem. O texto ainda vai dizer, se você olhar bem para o texto, o que João tinha em mente era o seguinte: olha, vocês estão crendo que um suposto anjo vai descer, vai agitar a água e vai dar milagre. Mas eu conheço alguém que é o Senhor dos anjos. Eu conheço alguém que é maior do que os anjos. Eu conheço alguém que é o Senhor dos anjos. Eu conheço alguém que tem um domínio da vida na palma da sua mão. Eu conheço alguém que conhece você pelo nome. Eu conheço alguém que sabe até quantos cabelos há na sua cabeça. Eu conheço alguém que conhece você até mesmo antes de você existir. Não é o movimento dos anjos que resolve o problema. É o movimento de Jesus que cura. É o movimento de Jesus que soluciona. É o movimento de Jesus que produz milagres. Se você está em busca de qualquer movimento, se você está em busca do agitar das águas, você está buscando o movimento errado. O movimento que você precisa realizar é o movimento de você dobrar os joelhos e orar. O movimento que você precisa realizar é o movimento de você clamar a Deus e adorá-lo. O movimento que você precisa realizar é o movimento de reconhecer que você é um necessitado e que precisa do Senhor Jesus. Agora imagina você estar, ouça bem, imagina você estar precisando de alguma coisa de imediato. E você espera, e você aguarda, e passa uma semana, e passa um mês, e passa um ano, já se vão 10 anos, e você não recebe, e você busca, e você ora, e você procura, e você já está ali no limiar da sua impaciência, e nada muda, e nada acontece, e lá se vão 38 anos, eu não sei você, mas se fosse eu no lugar desse homem, eu não saberia se eu estaria ainda naquele lugar buscando o meu milagre, porque a minha paciência já tinha se esvaído há muito tempo. O texto de Provérbios no capítulo 13, verso 12 diz: a esperança demorada enfraquece o coração. O texto bíblico não me dá mais informações sobre esse homem. Não dá o seu nome, a sua origem, não diz quem era a sua família. Mas se eu fosse dar um nome a esse homem, eu chamaria de Senhor Esperança. Porque quem espera? Quem espera? Quem espera? Mais forte, quem espera? Alcança. Com fé, quem espera? Alcança. Alcança. Quem espera alcança. O salmista vai dizer: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado. Jeremias diz: bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Isaías diz:
Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Eu aprendo que esperar cansa, mas quem espera com fé sempre alcança. Quem espera com fé sempre alcança. Irmãos, o tanque de Betesda, para mim, ele representa esse mundo. Eu digo por quê? Porque esse mundo está doente, está enfermo. E nós estamos no mundo. Esse mundo que nós vivemos tem leprosos, tem cegos, tem aleijados, tem paralíticos. Esse mundo que nós vivemos tem pessoas abandonadas, pessoas com doenças incuráveis. E eu não estou aqui falando simplesmente de doenças físicas. Para mim, o tanque de Betesda representa esse mundo. E os enfermos são esses que aqui residem. Sabe o que é pior? Ouça bem, o que é pior? Betesda em hebraico significa casa da misericórdia. Casa da? Casa da? O que não havia em Betesda era misericórdia. É o que não havia. Primeiro, cadê a família do homem que não tinha nem a iniciativa de jogá-lo naquele tanque? Levando-se em conta a suposta crença. Outra coisa, um ambiente onde todo mundo estava em igual situação. Por que não se juntava? O que caía na água primeiro, se realmente houvesse a cura, ao ser curado, saía e agora se colocava em prontidão para colocar o outro, depois que ali houvesse a segunda manifestação do suposto anjo. E assim ia. E daqui a pouco ia se acabando a multidão. Mas o texto diz que quando a água era agitada, o povo se espremia e corriam para tentar chegar primeiro. A casa da misericórdia se tornou a casa da discórdia. É que talvez você tenha sido maltratado, talvez você tenha sido rejeitado, abandonado, talvez você tenha sido magoado por pessoas que deveriam estar na casa da misericórdia. Por pessoas que deveriam agir com misericórdia. E não foi assim. Eu quero concluir dizendo a você que Jesus ele tem poder para curar toda e qualquer enfermidade, mas principalmente ele quer curar o seu coração. Você hoje se encontra aqui, na casa da misericórdia. Irmãos, eu oro para que aqui não exista discórdia. Eu oro para que esse lugar aqui sejam pessoas que entendam que estão na mesma situação e que aqui não tem ninguém melhor do que alguém. Que você possa olhar para cá e perceber que aqui todo mundo está em igual situação, precisando de Jesus. E Ele quer estar conosco e está aqui conosco nessa noite. A pergunta que eu faço a você é: você quer ser curado? Eu tenho um problema físico, eu quero ser curado. Eu tenho um problema emocional, um ressentimento, uma mágoa, aquilo que eu não consigo esquecer, eu quero ser curado. Eu tenho um problema espiritual. A minha fé é pouca, ela é vacilante, ela, ao ser confrontada, logo se acaba. Eu quero ser curado.